Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui do nosso Esquenta VMO Experience 2025. E lembrando que este é um encontro semanal que nós estamos realizando até a data do nosso grande evento, que vai acontecer agora em maio. Tá? Depois, no final do nosso bate-papo aqui hoje com o Fernando Bartelli, eu vou colocar as informações para vocês, tá bom? E vou explicar um pouquinho mais sobre o evento. Mas é o seguinte, gente, nós estamos transmitindo aqui para várias redes sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn. Independentemente da rede que você tiver alguma dúvida, pode colocar sua pergunta, ok? Porém, se você quiser ter o certificado de participação desse encontro, vem para Digital Edu, basta colocar na tela digitaledu.com.br, ok? Coloca no navegador digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito ali, e assim que você logar, você pode ir para início e ali vai ter as lives de hoje, que hoje nós teremos sequência. Tem uma live agora e às 8 horas teremos uma outra aí sobre metodologias de projetos. E é isso aí, gente. No final eu falo mais sobre o certificado, mas quem está na rede, fica à vontade para assistir daí ou vem para cá, para digitaledu.com.br. Então, para bater um papo comigo aqui hoje sobre VMO, quero chamar aqui no palco Fernando Bartelli. Boa noite, Fernando. Tá me ouvindo bem? Tudo bem, como vai, meu amigo? Tudo bem? Obrigado Tudo pelo convite. jóia. Maravilha, é um prazer ter você com a gente, que também esteve no palco ano passado, né, brilhantando com seus conhecimentos no evento, no VMO Experience. Super evento, foi incrível, muitos aprendizados. Isso aí. E eu queria deixar aberto aqui, Fernando, para você falar para o pessoal que está nos assistindo, para as pessoas que vão assistir a gravação, quem é Fernando Bartelli? Muito bem, vamos lá, tentar resumir aqui em poucas palavras. Então, meu nome é Fernando Bartelli, eu sou arquiteto de formação, especialista em gestão empresarial e inovação e mestre em economia e indústrias criativas pela URGS e pelo Itaú Cultural. Eu já trabalho há muitos anos com gestão de projetos, desde que me encontrei por acaso nessa área, é muito comum, né? A gente se descobre gerente de projeto e descobre que isso existe por acaso. Me identifiquei muito com a área e nunca mais saí. Então, tenho bastante experiência trabalhando com projetos, programas, portfólios, depois com escritórios de projeto, montando escritórios de projeto. E uma coisa que sempre me interessou muito dentro dessa disciplina, especialmente de PMOs, foi a questão do alinhamento com o valor, como a gente se conecta com as organizações de forma a ser um potencializador e um centralizador de geração de valor para o negócio. Então, me aproximei da temática de VMO por causa disso, gosto muito dessa temática e por isso estou aqui. Hoje eu sou diretor de execução de projetos numa autarquia aqui do governo do estado do Rio Grande do Sul, chamada Escritório de Desenvolvimento de Projetos, e a gente também trabalha muito proximamente com a estratégia, com a elaboração de políticas públicas e com entrega de valor diretamente ao cidadão. Então, nada mais incrível do que vir aqui num evento desse quilate com pessoas talentosas e super respeitadas no meio para discutir essa temática, né, de geração de valor e escritórios de gestão em grandes organizações. Estamos aí. Maravilha, Fernando. E para a gente começar o bate-papo, Fernando, eu gosto sempre de alinhar com as pessoas, assim, com poucas palavras, o que que seria um VMO? Eu pergunto isso porque tem pessoas que às vezes entram aqui, são pessoas que estão entrando no mercado agora, ainda não têm o conhecimento, ainda está ouvindo falar de PMO, né? Então fica às vezes perdido. O que que é o VMO? Legal. Eu acho que em toda organização, especialmente quando a organização começa a adquirir um pouco mais de maturidade em relação à persecução dos seus objetivos de negócio, assim por diante, existe um caminho meio natural da gestão de projetos, dos trabalhos que são gerados na empresa, que a gente sabe, né? Os projetos, os programas, os portfólios são, se não a única, certamente a melhor forma de concretizar o planejamento estratégico, uma vez que a empresa está numa posição e ninguém bola uma estratégia para ficar no mesmo lugar, né? Então, essa transformação, essa movimentação de um ponto a outro, ela é feita através dos projetos. E aí a ligação dessas duas temáticas, projetos e geração de valor, foi uma evolução natural da discussão. Então, os escritórios de projeto tradicionalmente nasceram no ambiente de
necessidade de aumentar a maturidade de gestão de projetos. Então, tinha muito a ver com a parte mais técnica, né, de garantir cumprimento de metas no sentido do escopo, do prazo, e assim por diante. Né? A gente falava da tríplice restrição, das questões mais básicas de gestão de projetos. Com o tempo, a discussão que sempre deveria ter sido a central foi ganhando força, que é de que forma a gente potencializa os resultados de uma organização através dos projetos, dos programas e dos portfólios. E aí é que está a chegada da temática e da centralidade do tema valor nessa história, né? O que é valor para a organização e como cada partícula da organização contribui para potencializar ou para ajudar a gerar esse valor. Então, o VMO, no final das contas, ele é um ponto de apoio de centralização de uma preocupação constante com a geração de valor ou a potencialização do valor através de todas as demandas da organização, especialmente os projetos. Então, eu acho que, explicando de uma forma bastante simples, sem ser simplória, é basicamente isso. O grande suportador e Sim. apoiador da organização na entrega de valor. Sim, é como se, vamos assim, eu não sou uma pessoa aprofundada em VMO, mas vamos dizer que o PMO, por exemplo, ele olha mais o objetivo ali do projeto como um todo, né, a sua adequação a custo, tempo e tudo mais, ele gerencia aquilo ali, quando não é um PMO estratégico, né, porque ali acaba entrando numa linha mais alta. E o VMO, ele olha na realidade o valor relacionado a todo o ambiente empresarial, certo? Perfeito. Só Eu acho para. que, na verdade, assim, a grande discussão no final das contas, o nome que você dá para essa célula dentro da organização, ela é muito menos importante do que a postura que você assume e a estratégia de geração de valor. Porque, assim, é impossível a gente ter um escritório de projetos hoje, seja ele chamado PMO ou qualquer outra dessas sopas de letrinha, né? Em inglês, português, espanhol, hebraico, não importa, né? EGP, Exato, né? A gente chama de várias coisas, mas no final das contas, para que essa célula existe? Ela existe para potencializar a geração de sim. valor, para criar mais benefício para a organização. Então, no final das contas, a gente se liga muito proximamente à estratégia e precisa entregar valor. E o Uhum. VMO ele tem essa função principal, né? Com certeza. É. Então, assim, eu pergunto isso, tá, Fernando, porque tem muitas pessoas que entendem as coisas na íntegra ali. Perfeito. E, na realidade, quando se falava de PMO, a gente já falava de valor. Então, quando, por exemplo, eu já participei de vários projetos, eu era responsável por um PMO da empresa que a gente fazia o alinhamento dos projetos baseado no planejamento estratégico da empresa. Então, tinha nossas reuniões que a gente pegava os projetos principais e fazia alinhamento, tal, o que vai ganhar com isso e não vai. Mas hoje tem o VMO. Então, às vezes a pessoa fala assim: ah, não, hoje fala-se a VMO, eu vou colocar VMO. Mas tem que fazer, as empresas precisam, antes de implementar algo que está surgindo agora, elas precisam entender realmente o conceito, se vale aquela força-tarefa de mudar de uma coisa para outra e deixar alguns que às vezes são resistentes à mudança ficar meio louco, né, dentro das organizações. Perfeito. E empresa a empresa, tá, gente? Então, assim, é só um E adendo aí que eu assim, quis né, trazer. Wagner, acho que uma brincadeira para fazer aqui seria que se mudar uma letra no nome da organização resolvesse todos os problemas, eu ia me Sim, chamar Dernando, ou Gernando, ou Zernando, enfim, ia resolver minha vida, né? Facinho a gente fazia um registro novo, tava tudo certo. O é isso nome aí. importa menos do que a postura e o que a gente busca, né? Com certeza. Isso. Então, assim, na realidade, o VMO ele é focado, o foco dele é em valor, né? Para o pessoal Exatamente. entender, é em toda a organização. Ela não é E em todos os por exemplo, processos e o tempo em inteiro, todos. né? Isso aí. Então é algo mais amplo, né? Até o pessoal entender um pouquinho. E assim, existe boas práticas para implementar um VMO, Fernando? Claro que sim. Quais são as melhores práticas aí? Fala pra gente. Perfeito. Aí vocês vão ver agora nessa discussão que as coisas elas vão valer para um VMO, mas vão valer para a estrutura que você quiser colocar o nome, desde que centralizada em valor. Eu diria que 4 ou 5 coisas que eu entendo que são as principais. A primeira delas é entender claramente o propósito.
quais são os objetivos da organização, qual é o escopo de atendimento dos projetos, dos programas e portfólios e do próprio VMO, né? Então, alinhamento com os clientes internos, porque no final das contas a gente vai ser um grande prestador de serviços interno, trabalhando com clientes internos para atingimento da estratégia da organização. Então, essa é a primeira coisa, né? Conexão com a formulação, com a execução do planejamento estratégico, ligação com a alta gestão para entender para onde a gente vai e o que a gente valoriza. Segunda questão, ligada com essa, que é o estabelecimento do patrocínio executivo. Para a gente poder ter uma estrutura que efetivamente mexe em coisas tão fortes como geração de valor, a gente precisa ter apoio e uma visão clara do que é valor para a organização. Então, aquilo que mais é importante e a gente ter apoio para fazer isso, porque às vezes vai doer em alguns calos, né? Algumas coisas a gente vai apertar uns parafusos que vão incomodar algumas pessoas, vão tirar a gente da zona de conforto. Então, é muito importante esse apoio constante da alta gestão. Terceiro, muito importante também, o VMO, assim como um PMO, assim como qualquer equipe, qualquer célula estratégica dentro de uma organização, ele precisa de meta e indicador. Então, eu preciso entender o que se espera dessa célula, né? Isso é importante ser alinhado com os stakeholders, especialmente a alta gestão e o apoio que a gente tem, os patrocinadores, né, dessa iniciativa, para a gente entender claramente o que precisa ser conquistado dentro do tempo e também ter uma medida de progresso que eu possa aferir ao longo do tempo para saber se estamos no caminho correto ou não. Isso é muito importante. Não precisa ser complexo, não precisam ser muitos indicadores, às vezes dois a três indicadores são suficientes no começo, mas é importante que a gente consiga medir o quanto a gente está avançando. Quarta questão que eu colocaria aqui seria o apoio à construção de uma cultura voltada a valor. Quer dizer, é necessário ao longo do tempo, e até para dar sustentação e crescimento para isso dentro da organização, que a gente fala, está focado em valor o tempo inteiro, em todos os processos, né? Se a gente conseguir transformar a cultura da organização como um todo para que ela suporte essa mesma forma de pensar e todo mundo ajude a remar esse barco para o mesmo lado, tudo vai ser muito melhor, mais sustentado, mais sustentável e crescendo com o tempo, né? E por último, eu diria assim, talvez o quinto, não está em ordem de importância, tá? São todos muito importantes. Eu acho que aí eu estou falando uma coisa mais para o pessoal, tá? Cada um dos indivíduos, especialmente a liderança de um VMO, é adotar uma postura de melhoria contínua. Eu acho muito importante que a gente, por mais que a gente esteja fazendo sucesso hoje, que esteja entregando resultado hoje, será que isso que eu entrego hoje, se eu continuar entregando no ano que vem, ou daqui a 2 anos, vai seguir sendo suficiente? Porque se a gente fica parado, vai para trás imediatamente, né? A gente é ultrapassado por muita gente nessa corrida. Então, eu gosto muito daquela postura do lifelong learning, né? Do aprendizado da vida toda. Eu acho que a gente aprende e individualmente e coletivamente o tempo todo. Então, acho que isso é muito importante nesse ciclo da criação de um VMO e da condução de um VMO, a gente adquirir uma postura de aprendizado com as nossas próprias experiências e com o que o mercado oferece, a importância de um evento como o VMware Experience, né, também, para que a gente possa continuar crescendo, desenvolvendo e ficando cada vez melhor. Então eu colocaria essas 5 questões aqui como as Uhum. que eu destacaria nesse caso. Bacana. E assim, você falou de indicadores, Fernando. Atualmente estão abordando muito o OKR, né? Uhum. Você acha que o OKR com o VMO tem a agregar? Você acha que os dois juntos ali podem ter bons resultados? Sim, sim, Wagner. Eu acho que os OKRs eles são uma boa forma da gente criar objetivos e metas para o negócio, né? Então a gente tem as principais conquistas que a gente quer adquirir dentro de um ciclo esperado e a grande vantagem do OKR é que ele é construído em conjunto, ele dá um compromisso coletivo em relação às coisas, ele tem um formato visual interessante e ele preconiza revisões periódicas, né? Que eu acho que é uma inovação que o OKR trouxe de encurtar os ciclos e garantir um acompanhamento cíclico do que a gente está fazendo, né? Porque as coisas mudam muito rápido nas organizações hoje, né? Aquela visão de a gente fazer um plano estratégico para 10 anos da organização, para 5 anos, não existe mais, é quase impossível isso acontecer.
nem que a gente vai mudar. Em 5 anos, pode ser que a gente pegue tudo aquilo que a gente planejou e jogue na lata do lixo, porque o caminho é outro no meio do caminho, né? Então, Longo os prazo hoje ciclos são 2 anos, curtos, né? exatamente. Então, eu acho que é importante, o OKR ajuda muito na organização, mas também é importante que o VMO tenha os seus indicadores de sucesso. Então, Ah, um ok. planejamento para crescimento da estrutura dentro da organização, para que ela Uhum. possa ir maturando, se desenvolvendo, mas que ela vai entregando resultados, que seja uma mescla de resultados de curto prazo, que seja aquelas coisas mais urgentes que a gente precisa resolver, os pontos de dor que a organização tem, que podem ser resolvidos de forma rápida e entregar resultado de forma que a gente consiga garantir mais tempo para trabalhar tranquilamente e aí entregar resultados de médio prazo e de longo prazo, como, por exemplo, a implantação de uma cultura de geração de valor dentro da organização. Isso não se faz de um dia para o outro, Sim. seria uma meta de mais longo prazo. Né? Então, sim, o OKR é excelente, acho que casa muito bem com o que o VMO entrega, Uhum. e eu ainda agregaria indicadores para o próprio VMO, Sim, para poder avaliar usando OKRs realmente, ou não, né? Claro, sim, perfeito. aquilo que você falou, a implantação de algo, independente se é um VMO, se é um PMO, se for uma outra estrutura, uma ferramenta, tudo vai gerar ali desconforto, pode gerar resistências, pode ter muita coisa. Então a forma que o time do VMO vai tocar isso aí e fazer essas medições para ver se estão conseguindo aderência, se os valores definidos estão sendo agregados realmente, até quanto eles conseguiram agregar. E aí entra um esquema interessante, o Fernando, que é voltado para o time do VMO, tá? Como que se monta uma equipe de VMO? Ela vem do PMO, é uma equipe paralela ao PMO, é, não se mistura. Qual é a sua opinião aí? Eu vou te dar uma resposta agora que tu vai querer me matar, mas eu vou dizer depende. Depende da organização. Eu acho assim, eu sou muito prático em relação a trabalhar com as condições que o ambiente impõe. Então, se a gente ficar sentado na cadeira esperando o ideal acontecer, a gente não faz mudança nenhuma, né? O ideal não vai surgir em nenhum momento. Porque quando a gente chegar no ideal que a gente pensou para hoje, daqui a 2 anos, daqui a 6 meses, esse ideal já não é mais o ideal, né? Porque vai mudar e a gente vai buscar outro ideal. Então, E não tem tem ideal. mais, só um adendo aqui. Não tem o ideal na empresa, gente, também não tem o ideal nesse contexto como um todo. O que funcionou Exato. para uma empresa X serve de referência para você. Não Exato. é Perfeito. certo que vai funcionar para você na sua empresa, tá? Exatamente. Cuidado com isso. Não é fórmula de bolo, né? Não, não é uma fórmula matemática, não é uma ciência exata. Trabalhar com pessoas é a ciência mais inexata que poderia existir, né? Então, assim, o que eu vejo pode começar com recursos de um PMO, se a gente for migrar de uma estrutura para adaptá-la, para ficar mais parecida com um VMO, os recursos podem ser interessantes para iniciar o trabalho. O que eu acho é que depende muito da estrutura que a organização tem, inicialmente, porque no começo a gente dificilmente vai conseguir contratar perfis específicos para isso, agregando aqueles que já existem. Né? Dificilmente a gente vai, vamos implantar uma estrutura de VMO, você tem um orçamento infinito para fazer isso. Aí a gente vai sair, vai contratar as melhores pessoas, certamente a gente olharia ali a lista dos palestrantes do VMO Experience e sairia fazendo proposta para vários deles, dizendo, ó, vamos montar a equipe ideal. Isso não vai acontecer. Eu acho que uma equipe que tenha essa mentalidade de entender ou se alinhar com a estratégia do negócio é super importante, porque no final das contas o VMO é uma estrutura que anda para e passo com a estratégia, né? Então vai ficar muito próximo dos executivos, das cabeças pensantes da organização como um todo. Então pessoas que tenham essa capacidade e a vontade de aprender sobre o negócio em si são muito importantes. E aí, claro que a liderança tem um papel bastante importante nisso também. Pessoas que já tenham estudado VMO, que tenham visto estruturas semelhantes, que tenham tido alguma experiência com isso, vão agregar valor em relação a essa montagem e ajudar a qualificar os outros e a fazê-los crescer nessa direção.
Então, aproveitar recursos que estão disponíveis em projetos, recursos de PMO, e começar a trabalhar com essa mente voltada para valor, entender o valor, bater nessa tecla, qual é o valor que a organização busca, de que forma a gente pode potencializar isso. Estamos analisando um processo, estamos analisando um projeto, estamos analisando uma equipe, como a gente espreme essa laranja para tirar o maior suco, mais doce, mais pronto que a gente conseguir de cada um desses processos para potencializar a geração de valor na empresa. Eu acho que é isso. Com o tempo, a gente vai agregando competências ou vai capacitando essa equipe e assim a gente consegue fazer. A formar a equipe, normalmente, na minha experiência, a gente vai indo de acordo com o que a gente tem em casa e o que a gente consegue ir trazendo e agregando e capacitando ao longo do tempo. Que maravilha. É isso aí. E, Fernando, é o seguinte, uma dúvida até que eu tenho, tá? Não só eu pergunto para todo mundo, eu gosto de saber a opinião das pessoas sobre isso. O VMO, quando começou assim não é a surgir, a popularizar, muitas pessoas falando de VMO, falava-se que era uma evolução do PMO e outros já acham que é diferente, por exemplo, é, que eles podem coexistir dependendo da estratégia que é utilizada. Você vê que existe exclusão um do outro ou eles podem coexistir? Essa é uma excelente pergunta, Wagner, e é polêmica, né? Eu já estava esperando que Uhum, viesse uma pergunta polêmica quando você começou a falar. Assim, é, eu acho que existe eu vou voltar a falar isso, eu estou sendo um pouco uhum, repetitivo, mas existe uma supervalorização das nomenclaturas e das caixinhas e das sim. gavetas das coisas. É natural, até por uma questão didática, que a gente gosta de saber os nomes das coisas, separar uma coisa da outra, entender de onde elas vêm. É importante, quando eu sou professor de MBA também. Quando a gente dá aula, a gente faz isso muito, né? Diz, olha, vamos lá, o que é PMO, o que é VMO? PMO é assim, VMO é assim. No fim das contas, essa fronteira ela não é tão bem demarcada. E aí vai depender muito da complexidade da organização, vai Uhum. depender muito do perfil adotado, da postura adotada e da estratégia que o PMO tem e que o VMO tem. É, enfim, eu trabalho numa estrutura dentro do governo do Estado que, por vezes, tem uma característica muito marcante de PMO, por vezes tem uma característica muito marcante de VMO, por vezes ela mistura as duas coisas e a gente consegue conviver com isso dependendo da circunstância. O que eu acho sobre isso efetivamente é que eles podem coexistir, claro que sim. É possível a gente ter duas estruturas separadas, uma olhando para projetos mais focado na parte de cumprimento de prazo, de cumprimento de escopo, de Um entrega de centro de qualidade. excelência. Exato, que seria um tipo de um radar e tudo mais. Poderia, e um VMO focado nessa questão da estratégia, mais ligado com o planejamento estratégico e assim por diante. Mas, opinião pessoal, eu entendo que uma estrutura robusta que junte essas duas características e essas duas habilidades é, é muito mais interessante. Por quê? Eu entendo que um PMO que una, perdão, que foque, que olhe somente para a parte técnica de gestão de projetos, ele não está alinhado com as necessidades do mercado de hoje. Não é mais suficiente a gente olhar, na verdade nunca foi, né? Mas por um tempo a gente conseguiu lidar com isso porque existia muita carência nessa área. Então, assim, eu preciso dar sustentação, eu preciso fazer os projetos rodarem, eu preciso entregar os projetos minimamente no prazo. Isso seria o óbvio, mas hoje não é mais suficiente. Então, o diferencial hoje é que os PMOs, como sempre deveria ter sido, e como era em muitos casos que eu observei há muitos anos, desde quando comecei a trabalhar com PMO, o PMO ele fosse naturalmente uma conexão mais forte com a estratégia. Quer dizer que o PMO é como se fosse uma equipe de projetos que pegou um elevador e subiu uns 3 ou 4 degraus, que é um pouco do movimento que o VMO propõe, de que a gente se aproxime da estratégia, que a gente entenda mais do negócio, que o gerente de projeto ele não fique naquela gerência média, entregando tecnicamente questões que são demandadas por outros que entendem da estratégia. Porque esse caminho é muito longo e ele não cumpre mais o ritmo dos negócios de hoje.
Então, até essa ligação chegar, ou seja, eu planejar o meu projeto tecnicamente, depois que toda essa ligação com a estratégia desceu até chegar aqui na gerência média, às vezes esse projeto ele já não é mais nem necessário. Eu já perdi a concorrência com o meu cliente, já surgiu uma outra coisa que tornou essa minha solução obsoleta e assim por diante. Então, eu entendo que eles podem coexistir, podem, ou eles podem estar dentro da mesma entidade que adota diferentes posturas de acordo com a necessidade mais aliada com aquilo que a organização precisa naquela circunstância. Então, eu acho que melhor do que ter duas estruturas é unir forças e entregar melhor o que a organização precisa, que no final das contas são benefícios gerados através dos projetos, que bem geridos pelas boas práticas técnicas podem gerar melhores resultados e potencializar os benefícios. Ó, que maravilha, Fernando. Assim, gente, nosso bate-papo aqui na sexta-feira é um bate-papo mais curto, tá? Eu queria deixar aqui com o Fernando. O Fernando vai estar com a gente lá no VMO Experience. Eu vou só acabar com ele aqui, despedir, e depois eu Espero vou que todos conversar com. estejam, né, Wagner? Que essa galera toda que está Isso! assistindo aqui esteja lá com a gente também. Vai estar lá. Muita gente já está lá e já garantiu seus lugares. E eu queria que você falasse pra gente, Fernando, desses 3 minutinhos que a gente tem aqui agora. É, qual é o tema que você vai trazer pra gente no evento? Pois é, eu conversando aqui sobre possibilidades, né, com a organização, escolhemos um tema muito desafiador, que vai certamente dar muito debate, conversa a respeito, que ao invés da gente tentar olhar para organizações no seu momento normal, digamos assim, de cuidar da sua estratégia, de um caminho mais linear, que já é um caos, né, nesse mercado de hoje em dia, buscando geração de valor e entrega de benefício, como fica o valor e a geração do valor e o papel de um VMO, por exemplo, em situações de crises ou desastre. Então, a grande discussão, o debate que a gente vai propor nessa palestra é onde fica o valor no meio de um desastre. A gente tem vivido muitos desastres climáticos, e aqui eu sou do Rio Grande do Sul, do grande estado do Rio Grande do Sul, então vocês devem imaginar o que provocou esse pensamento aí de experiência direta em relação a isso. Então, o escritório de projetos onde eu trabalho atuou diretamente ligado, inclusive criando uma célula de atendimento, um escritório, um spin-off assim, do Interessante. escritório, para lidar com a crise e com os desastres causados pela enchente que a gente teve aqui. Então, a provocação dessa palestra é discutir um pouco isso, né, da experiência e também algumas Uhum. reflexões e recomendações para o futuro. Cada vez mais essas coisas estão acontecendo, crises dentro de organizações ou desastres naturais e questões do tipo, então a discussão ela vai por esse caminho no evento. Espero que todos estejam lá para a gente conversar. Maravilha, Fernando. E quero deixar aberto aqui para você fazer a consideração final e despedir dessa turma maravilhosa que está com a gente. Perfeito. Bom, a primeira questão é agradecer pelo convite. É sempre um prazer estar aí com o Wagner, com a Cris, com toda a organização dos eventos. Vocês são incríveis. O evento é sensacional. Ano passado foi uma super experiência. Foi a minha primeira com o evento. Aprendi muito com as outras palestras também, então foi muito bacana. Discutir essa questão do valor nas organizações, sejam elas empresas do setor privado, governos, ONGs, não importa. No final das contas, é sempre importante a gente falar sobre isso. Foi uma ótima oportunidade aqui de a gente falar um pouco sobre os conceitos por trás e as regras sobre o VMO. E também vai ser muito bacana durante o evento a gente falar sobre situações atípicas como crises e desastres. Então, da minha parte, fica de novo um agradecimento, um convite e uma recomendação forte para que todos que estão assistindo aqui se inscrevam no evento, estejam conosco, vocês não vão se arrepender. Tem muita gente boa e também tem o Fernando lá, humildemente fazendo a sua palestra, mas tem uma galera pesada em cuidado, tem conexões de internet muito sólidas para conseguir carregar essa gente, porque vai ser pesado, vai ser Com muito conhecimento. certeza. Que maravilha, Fernando, cara. Em nome da organização, deixa aqui a gratidão por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo hoje aqui. E nos encontraremos com certeza lá no evento para brilhar um Com pouquinho, certeza. passar um pouquinho de conhecimento para a turma. Combinado? Perfeito, combinadíssimo. Obrigado de novo, uma ótima semana para todos e nos vemos em breve no VMO Experience. Maravilha, Fernando. Um abraço! Abraço, valeu.
Maravilha, gente, excelente parceiro. Ano passado brilhou com a palestra, ele e várias outras pessoas. E assim, para quem não conhece o evento ainda, é o segundo ano do VMO Experience, tá? Eu vou até compartilhar a tela com vocês aqui. Deixa eu abrir aqui ela, peraí. Deixa eu abrir ela aqui. Ok. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para vocês poderem ver o que eu estou olhando aqui também, tá? Vamos lá, compartilhar a tela. Compartilhar, tela inteira, ok. Tá compartilhando aí. Ó, então aqui nós temos o site. Esse QR Code que está na tela aqui é o QR Code do evento, tá? Então se você escanear aqui ou colocar no chat, no chat não, no navegador vmoexperience.com.br, vai cair no site do evento, tá? É bem direto, bem tranquilo, ok? Então vamos lá. Que dia vai ser o evento? Já está mostrando aqui na tela, ó, de 27 e 28 de maio, tá? Das 9 às 22 horas. Eu gosto sempre de falar isso aqui, porque as pessoas me perguntam assim, Wagner, mas como que vai conseguir ficar de 9 da manhã até as 22 horas aqui ao vivo? Olha, tem pessoas que conseguem fazer isso, tá? E fazem. Todo ano nós temos vários eventos, projetos, agilidade, tem o VMO também, agora, né? É o segundo ano. E o pessoal faz o seguinte, qual que é a estratégia que muitos utilizam? Eles escolhem as palestras-chave que eles querem assistir em cada dia e assistem aquelas palestras ao vivo, ok? As demais palestras, eles assistem as gravações. Simples, por quê? Você vai ter acesso por um ano a todas as gravações do evento, tá? Então, assim, mesmo que você assista às gravações apenas, você vai poder solicitar o certificado de participação. Essa é uma das vantagens do evento online, porque você não precisa estar 100% do tempo ao vivo, ok? Agora, os workshops que vão acontecer, aí sim, que vão ser na parte da tarde, eles precisam que você esteja ao vivo para ter o certificado, ok? Nós vamos ter as palestras e na parte da tarde nós teremos os workshops. Então aqui, ó, você encontra várias informações. Quero deixar um agradecimento aqui muito especial para Onset, que é a patrocinadora aqui oficial do nosso encontro, tá? Você vai encontrar muitas informações sobre ela na página do evento em breve e vamos mandar para você algumas coisas interessantes, tá? Então assim, se a sua empresa também quiser ter a logomarca com a gente, tanto aqui no evento quanto nas transmissões, fique à vontade e entre em contato com a gente que vai ser um prazer ter vocês conosco, tá? Aqui nós temos os palestrantes confirmados, olha que bacana. Nós temos já o Américo Pinto confirmado, vai falar sobre valor do PMO. O Antônio Muniz, grande parceiro também, os 3 pilares para um VMO de sucesso. A Cris Valente, que é a responsável pelo evento, que idealizou o evento VMO Experience. Estratégia para implementar um VMO. O Daniel Nunes, a falar sobre Flight Level no VMO. Fernanda Fischer, como o VMO pode implementar um modelo de gestão ágil para a transformação das organizações. O Fernando Bartelli já falou do tema dele aqui hoje. Temos também a Flávia Oliboni, o PMO como agente de transformação. Grande Hélio Costa, grande parceiro também, vai fazer uma palestra e um workshop, tá? A palestra dele vai ser sobre o framework LEAP, tá? E o workshop falando da estrela do VMO. É uma metodologia, se eu não me engano, metodologia desenvolvida ali por ele, tá? Johnny Santos, transformando o agronegócio de bioenergia, a revolução do PMO no ecossistema de valor. José Antônio Cirqueira, gerando e transmitindo valor, VMO da Copel Get, tá? Ele é do VMO da Copel. O Júnior Rodrigues, liderando o seu VMO, grande líder, tem muito conhecimento para dar para a gente aqui.
Marcelo Antonelli vai falar para a gente também, vai fazer tanto uma palestra quanto um workshop, ok? Do PMO ao VMO, construindo escritórios de valor na prática. Olha que bacana. O Mário Trentin vai fazer o fechamento do nosso evento. Eu já tenho o tema dele aqui, tá? Vai ser colocado amanhã para vocês. Então, o tema não está mais em definição, mas amanhã vocês vão ficar sabendo, tá bom? Vamos colocar para vocês aqui. Vai ser a nossa palestra de fechamento. Temos a Miriam Leite, como o VMO pode contribuir para uma cultura de geração de valor. E eu, Wagner Drummond, que vou fazer a apresentação dos encontros ao vivo, das palestras e dos workshops que nós teremos aqui. Eu vou interagir ao vivo aqui com os palestrantes, fazendo as perguntas, tá bom? E para você participar, basta você acessar o site, o QR Code está na tela. Se você quiser fazer a aquisição empresarial para mais de uma pessoa, basta mandar um e-mail para a gente, tá? Tem as informações na página, que vai ser um prazer estar ali te atendendo, mandando uma proposta para vocês, ok? Então aqui já tem a programação completa para vocês acompanharem e o valor 357, tá? Que vai dar direito a participação ao vivo no encontro, no dia 27 e 28. Vai dar para vocês também acesso à gravação por 1 ano, um certificado de participação e também participação nos workshops, além dos sorteios que nós faremos ao vivo, como todo ano a gente faz, tá? Livros, alguns cursos e outras coisas mais. Então é o seguinte, gente, fez sentido para vocês, quer conhecer mais sobre o VMO Experience, vem para cá, que vai ser um prazer ter vocês conosco, ok? Então, gente, vou interromper minha transmissão aqui agora, o compartilhamento, e o seguinte, lembrando que muitos estão assistindo aqui nas redes sociais, mas para você obter o certificado desse nosso encontro que teve aqui hoje, todo encontro aqui na Digital Edu, de segunda a sábado, tem certificado de participação. Para quem quiser reportar PDUs, para quem quer, por exemplo, comprovar horas complementares na instituição de ensino. Então, eu vou colocar no chat aqui. Quem estiver nas redes sociais, dá tempo de vir para Digital Edu, tá? É só você colocar no navegador aí, ó, digitaledu.com.br, faz um registro gratuito ali, tá bom? E dá tempo de você chegar. Por que eu falo dá tempo? Porque o certificado de participação, você vai clicar no link do chat da plataforma, você tem que estar logado, tem que estar logada para poder reconhecer. E assim que você clicar, se você nunca emitir um certificado na Digital Edu, você vai poder ali colocar o seu nome da forma que você quer que ele saia no certificado, ok? Então, por exemplo, no chat eu estou ali parecendo como Wagner Drummond, mas para certificado eu gosto que seja Wagner Cruz Drummond, meu nome completo. Então, ali você vai poder colocar o seu nome da forma que você quer que apareça. O que você colocar ali não vai alterar a sua visualização pública, que é o nome que você definiu ali para poder aparecer no chat, blog, outras coisas mais, ok? Só que é o seguinte, quando você preenche uma vez para emitir o certificado, você não consegue mais alterar o seu nome. Ok? Isso nós fizemos para quê? Para evitar coisas do passado que já aconteceu de pessoas emitindo para outras pessoas. Então, é uma forma de dar mais veracidade, mais valor para as empresas e para as instituições de ensino sobre o nosso certificado, os certificados emitidos pela Digital Edu, tá bom? Amanhã, se você participar, por exemplo, com a gente de outra live, ou agora às 8 horas, que vamos ter uma live com o Nelson Rosamilha, bem bacana, sobre metodologias de projeto. Assim, se você emitiu agora, às 8 horas, quando acabar, vai ter uma outra emissão. Vou colocar um outro link para vocês no chat. O seu nome já vai aparecer ali, já ativo. É só você clicar em emitir o certificado, tá bom? Dúvidas? Pode nos chamar, então eu vou colocar aqui agora no chat, nesse minuto. A partir de agora, pode contar 5 minutinhos. Quem estiver nas redes sociais, vem para Digital Edu, faz um cadastro gratuito aqui, digitaledu.com.br, tá bom? E clica na primeira live do dia e emite o seu certificado. Daqui a 5 minutinhos, já não tem como mais, o token já expira, você não consegue mais emitir,
ok? Segunda-feira que vem teremos mais VMO Experience, Esquenta VMO Experience. Para quem fizer sentido participar do evento, já garanta seu credencial e nos encontraremos lá em maio para poder adquirir novos conhecimentos, tá bom? E daqui a pouquinho, para quem quiser acompanhar mais um pouco de conteúdo hoje, às 8 horas em ponto, nós vamos dar início ao nosso bate-papo com o Nelson para falar sobre metodologia de gestão de projetos. E basta, para quem está aqui na plataforma, basta clicar em início, ali vai ter início na parte superior, no menu, e vai abrir as duas lives de hoje. Aí você vai entrar na segunda live que está lá, que é a live das 20 horas, tá bom? Ok, gente, um abraço a todos e até a próxima!